Sejam bem-vindos, galera do segundo ano, prazer estar aqui com vocês. Vamos dar início aqui à nossa segunda aula de revisão para a nossa avaliação de física, tá certo? O assunto, pessoal, é termodinâmica. Vamos entender o que seria essa termodinâmica, o que ela estuda, né, inicialmente. Vamos lá. Pessoal, primeiramente é o ramo da física, que estuda as causas e os efeitos de mudanças na temperatura, na pressão e volume em sistemas físicos em escala macroscópica, tá certo? A gente vai relembrar também aqui com vocês a definição de calor, que significa justamente a energia em trânsito. E dinâmica, todo mundo sabe, que se relaciona com o movimento. Por isso, em essência, a termodinâmica estuda o movimento da energia e como a energia cria movimento, tá certo? Vale ressaltar que nessa outra definição nós temos praticamente a mesma coisa, só que com a acrescentação do termo energia, tá certo? Podemos dizer que termodinâmica é a parte da física que estuda um sistema físico do ponto de vista macroscópico, ou seja, do ponto de vista, pessoal, onde nós podemos observar, certo? Visualizar essas transformações, esses efeitos na pressão, na temperatura, no volume e na energia também, a olho nu, ou seja, a gente consegue observar sem precisar da utilização de um microscópio, certo? E entre outras que nós também iremos ter a oportunidade de estudar, que irão nos ajudar a descrever como um sistema físico se comporta. No caso, calor, já citei anteriormente, que é a energia em trânsito, e trabalho, tá certo? Vale ressaltar também uma informação, uma observação importante, que aqui na parte dessa parte inicial da termodinâmica, do estudo da termodinâmica, não há preocupação de entender o comportamento das moléculas, né, das partículas que compõem um sistema, tá certo? Okay? Por exemplo, as moléculas que compõem um gás que esteja dentro de um recipiente, tá certo? Aí nós vamos entender que o gás, nesse caso, vai ser o sistema, e ao seu redor, e tudo que está ao seu redor, eu vou chamar de vizinhança, já que a gente vai ver essa parte. Então a gente não vai ter essa preocupação de saber como se comportam essas partículas dentro desse gás, quando esse gás, quando a temperatura sobre esse gás é aumentada ou diminuída, enfim, não vai ter essa preocupação. Então vamos lá. Pessoal, primeiro, sistema. É um corpo ou um conjunto de corpos que isolamos física ou mentalmente para estudá-lo. Tudo que cerca o sistema, ou seja, tudo que está ao seu redor, tá certo? É o resto do universo. Eu vou denominar, isso vai se denominar, aliás, de vizinhança, tá certo? Ok? Então, pegando como exemplo, aliás, eu tenho aqui como sistema o corpo do nadador, que eu tenho aqui nessa imagem, tá certo? Essa pessoa que está nadando, então o corpo do nadador é o sistema. A vizinhança é o ar e a água que está ao seu redor. E aí, pessoal, aqui nós já temos aqui o termo aqui energia, certo? Pessoal, quando a gente nada, evidentemente que a gente está gastando energia. Ou seja, a gente está liberando energia. Ou seja, nós estamos transferindo energia para o ambiente, tá certo? Então, a energia, nesse caso aqui, do nadador, a energia do nadador é transferida para o ar e para a água, tranquilo? Deixa eu pegar aqui meu laserzinho para ficar mais bacana para vocês. Vamos lá. Pessoal, continuando. O professor está um pouquinho rouco, viu? Porque ele está um pouquinho gripado. Mas vamos lá. Dando continuidade ainda sobre essa parte de sistema e vizinhança. O sistema é o objeto em estudo e a vizinhança é o resto do universo, ou seja, o que fica ao redor do sistema. Isso aí você já viu, tá certo? Mas, com relação à energia. Eu falei para vocês que no exemplo da imagem, no slide anterior, que essa pessoa que está nadando, ela está transferindo energia, ou seja, ela está gastando energia, consequentemente está saindo energia de dentro do corpo dela, ou seja, está saindo energia do sistema. Então, a energia ela pode ser perdida do sistema para o ambiente e ela pode ser adquirida pelo sistema do ambiente, ou seja, eu posso perder energia, como também eu posso obter energia do ambiente, tá certo? Eu posso perder energia para o ambiente e posso adquirir energia do ambiente, tranquilo? Ok? Por exemplo, quando eu corro, evidentemente que eu estou perdendo energia, tá certo? Mas quando eu me alimento ou quando de repente eu descanso durante 1 hora, 2 horas, aí naquele momento eu estou repousando, estou descansando, não estou adquirindo energia para logo mais eu me levantar, enfim, fazer uma atividade física, ou seja, eu estou adquirindo energia, tá certo? Do ambiente, tá certo?
Tranquilo? Quando eu me alimento, eu também estou adquirindo energia do ambiente, tá certo? Ao meu redor. Pessoal, essa energia, ela vai, em algum momento, ela vai variar, tá certo? Vai ter uma variação de energia. Então, esta variação de energia, na forma de calor, pode ser medida por quê? Porque a temperatura tanto do sistema, certo? Ou do ambiente, ela pode mudar. E esta propriedade, ela pode ser medida. É justamente onde entra a primeira lei da termodinâmica, uma fórmulazinha que a gente vai ver mais na frente, certo? Então vamos lá. Pessoal, energia interna, importantíssimo, pessoal. Essa parte aqui é bem tranquilo, bem fácil. A energia interna de um gás, isso a gente pegando o exemplo de um gás. Nesse caso, digamos, eu tenho essa panela de pressão aqui, digamos se eu tivesse aqui um gás aqui dentro dela, certo? Eu chego aqui, acendi aqui o fogo, tá certo? Liguei aqui a boca do fogão, como o povo diz, pronto, o fogo acendeu. E o que que acontece? Em um determinado momento, a temperatura vai aumentar e vai aumentar. Quando essa temperatura aumenta, pessoal, a energia interna desse gás, digamos que esteja aqui dentro, a energia interna dele vai aumentar, certo? Ele vai começar a se expandir dentro dessa panela. Então, pessoal, o gás seria o sistema, o que está ao redor do sistema é a vizinhança, tá certo? Então, o gás, o sistema, o que está ao seu redor, vizinhança. Então, quando a temperatura aumenta, o que que acontece com a energia interna do sistema, desse gás aqui no caso? Essa energia interna, obviamente, que vai aumentar também, tá certo? E aí nós vamos ver aí na frente o que vai acontecer, se vai ser uma expansão, se vai ser uma compressão desse gás, enfim. Quando a temperatura diminui, evidentemente que essa energia interna ela vai diminuir, tá certo? Ok? E quando essa temperatura é constante, igual a zero, a energia interna desse gás, né, desse sistema, vai permanecer constante. Tranquilo? Pessoal, trabalho. Pessoal, o que seria trabalho? Pessoal, para me fazer, por exemplo, o que eu estou fazendo nesse momento aqui é trabalho, tá certo? Eu estou gastando energia, tá certo? Eu estou falando. Para me realizar isso que eu estou fazendo aqui agora, eu tive que me alimentar antes, descansar um pouco, para me poder ter à disposição a energia interna dentro de mim, eu sou o sistema, para me poder realizar esse trabalho. A partir do momento que eu realizo o trabalho, que eu falo, eu estou gastando energia. Ou seja, eu estou liberando energia para o ambiente, tá certo? Então, pessoal, vamos aqui voltar aqui. Percebemos que o sistema ele pode interagir com sua vizinhança, tá certo? De duas maneiras. Trocando calor com o meio externo, tá certo? Eu posso liberar calor, tá certo? Com o meio externo. E também eu posso realizar trabalho. Só que o trabalho ele pode ser realizado pelo sistema. No meu caso aqui, eu estou realizando um trabalho. Eu estou falando, estou gastando energia, tá certo? Estou trocando calor com o meio ambiente, com o meio externo. Então, o trabalho ele é realizado pelo sistema. Aí um exemplo, quando o trabalho é realizado pelo próprio sistema. Eu peguei aqui um exemplo aqui da termodinâmica, né? Essa questão dos gases, enfim, de um gás. Ao ser aumentado a temperatura, o pessoal está aqui, ó. Ao ser aumentada, eu tenho um gás, tá certo? Que está em uma determinada temperatura. No caso, o gás aqui é o sistema, dentro de um recipiente, tá certo? E ao seu redor é a vizinhança. Pronto. Ao ser aumentada essa temperatura, quando eu aumento a temperatura, o que que acontece? Olha a diferença dessa imagem para essa imagem. O que que aconteceu com o gás? Ele, pessoal, se expandiu, tá certo? Mas por que que ele se expandiu? Porque o trabalho, nesse caso aqui, foi realizado pelo sistema. O sistema é o gás, tá certo? Então, ao ser aumentada a temperatura de um gás dentro de um recipiente, irá acontecer uma expansão com esse gás. O gás é o sistema. O trabalho foi realizado pelo próprio sistema, pelo próprio gás. Ele mesmo teve a sua energia interna aumentada. Quando eu aumento a temperatura, o que acontece com a energia interna? Ela também é aumentada. E para me aumentar a temperatura, pessoal, foi necessário eu realizar aqui, aliás, eu chegar aqui, tá certo? De acordo com essa primeira imagem que eu tenho. Aqui, pessoal, quando eu ligo, tá certo? Esse foguinho aqui, eu estou produzindo calor. E justamente o calor, pessoal, é justamente a energia em movimento, ou seja, essa energia começou a se movimentar aqui. Então, a partir do momento que eu aumento ainda mais a minha temperatura,
que vai acontecer? Eu vou ter uma energia em um maior movimento ainda. Então, quando a energia tem um movimento maior, é porque no caso, a energia interna, certo? Está sendo aumentada devido à temperatura que também passou a ser aumentada. Então, a partir do momento que acontece isso, resumindo, tá certo? Com mais, ao ser aumentada a temperatura de um gás dentro de um recipiente, irá acontecer uma expansão, tá certo? Com esse gás. Então, o trabalho é realizado pelo sistema, no caso, foi realizado pelo próprio gás, e o trabalho é realizado sobre o sistema, ou seja, sobre o gás. Quando é que o trabalho, pessoal, vai ser realizado sobre o sistema? Quando a temperatura diminui. No caso aqui do exemplo do gás, ao ser diminuída a temperatura de um gás, ó, inicialmente ele estava aqui, ó, com essa energia interna. Tá certo? Aqui as partículas que fazem parte desse gás. Quando, ao ser diminuída a temperatura de um gás, dentro de um recipiente, irá acontecer uma compressão com esse gás. Ou seja, o trabalho dessa vez foi realizado sobre o sistema, sobre o próprio gás. Tá certo? Ou seja, a temperatura diminuiu, consequentemente, a energia interna aqui dentro diminuiu, então ele comprimiu, tá certo? Que é o que acontece aqui nessa segunda imagem, tá certo? Vamos lá. E só ainda um pouco sobre o trabalho, só para reforçar o que eu já falei, diante dessas três equaçõezinhas, o trabalho em algumas transformações vai ter três situações que podem acontecer com ele. Tá certo? Primeiro, quando ele for positivo, maior do que zero, quando ele for maior do que zero, para a situação de expansão do gás. Quando o gás se expande, é porque o trabalho foi realizado pelo próprio gás, tá certo? Pelo gás. Quando o trabalho é menor do que zero, é porque, nesse caso aqui, para a situação de contração do gás, a temperatura diminuiu, a energia interna diminuiu, então o gás ele se contraiu, tá certo? Ele se comprimiu. Então, o trabalho nesse caso foi realizado sobre o gás. É igual ter uma bola cheia, né? E aí eu vou lá e começo a secar ela. Ou seja, a temperatura, nesse caso aqui a energia interna que estava dentro dessa bola, em forma de ar, ela foi saindo, né? Tá certo? Da bola. E aí o que aconteceu? Ela foi se contraindo. A bola começou a secar, tá certo? Então, nesse caso, o trabalho foi realizado sobre o ar que está dentro dessa bola. Tá certo? Foi aplicado um trabalho sobre esse gás. A partir do momento que eu tiro o pito, digamos assim, da bola, eu realizo um trabalho sobre o ar que está dentro da bola. E aí o ar começa a sair, a energia interna começa a diminuir. Tá certo? Tranquilo? E quando esse trabalho ele é igual a zero, tá certo? Como é que isso vai acontecer? Quando nós temos uma transformação isométrica, digamos, por exemplo, tá certo? Que é quando a temperatura ela é constante, ela é igual a zero. Nós sabemos que quando a temperatura é constante igual a zero, a energia também tende a ficar constante igual a zero. Então isso quer dizer o quê? Nesse caso, o trabalho, quando é igual a zero, evidentemente é porque não houve trabalho. E pronto, tá certo? Vamos lá. Processos termodinâmicos. Pessoal, aqui é só uma imagenzinha para deixar um pouco mais nítido, que seria um processo termodinâmico. Eu tenho aqui a vizinhança, eu tenho um sistema, e esse sistema pode trocar e receber calor, e pode trocar e receber trabalho, tá certo? Aliás, o trabalho pode ser realizado sobre o sistema e pode ser realizado pelo sistema, tranquilo? Tá certo? Então vamos lá. Aí eu tenho um exemplo aqui bem clássico, tá certo? De uma roda que é colocada, ela começa a ser girada, né, a partir de um eixo, tá certo? Que colado com esse eixo tem um pistão. Então, o movimento de um pistão, devido à compressão e à expansão de um gás, ele pode ser usado para obter energia mecânica, ou seja, fazer girar uma roda fixa em um eixo. Pessoal, esse pistão aqui, digamos que ele tem um gás, tá certo, aqui dentro desse pistão, e a partir do momento que é realizado uma compressão, tá certo, e uma expansão, ou então uma expansão e uma compressão, enfim, a partir do momento que é realizado essas duas transformações, expansão e compressão, o que vai acontecer? Ele vai fazer esse movimento, tá certo? E aí, consequentemente, ele vai fazer esse eixo começar a funcionar, tá certo? A ter um movimento. Esse movimento causado por esse pistão nesse eixo é que vai fazer com que essa roda passe a girar, tá certo? Tranquilo? Um exemplo bem clássico de processo termodinâmico.
Pessoal, chegamos aqui à nossa lei da termodinâmica, a nossa primeira lei da termodinâmica, aliás. Pessoal, formulazinha bem simples, tá certo? Como vocês estão vendo aí, tá certo? Não é nada demais, fiquem tranquilos, tá certo? Vamos lá. A variação da energia, o que que diz? Se baseando pela lei da primeira termodinâmica, tá certo? Pela primeira lei da termodinâmica, se baseando aqui na fórmula. A variação da energia interna, tá certo? A variação da energia interna de um sistema termodinâmico corresponde à diferença entre a quantidade de calor por ele absorvida, nesse caso aqui, pessoal, é por ele absorvido, tá certo? A variação da energia interna de um sistema termodinâmico corresponde à diferença entre a quantidade de calor por ele absorvido, tá certo? E a quantidade de trabalho que esse sistema realiza. Enfim, nós temos aqui a nossa variação de energia igual, aliás, a nossa variação da energia interna, não esqueçam disso, vai ser igual à quantidade de calor, tá certo? Que foi absorvido por esse sistema, menos o trabalho que esse sistema realizou, tá certo? E aí, pessoal, tem essas três imagens aqui abaixo, a gente pode classificar o que, no caso aqui, o calor. A gente pode dizer que o calor é como se fosse a comida que você ingere para te dar energia. Para mim fazer alguma atividade física, para mim trabalhar, enfim, eu tenho que me alimentar antes. Ou seja, através da alimentação eu tenho energia, tá certo? Quando eu tenho energia, eu consigo realizar um trabalho, tá certo? Meu Wzinho aqui, em algumas fórmulas, em alguns livros aparece um T em vez do W, tá certo? Mas tranquilo. Então o W aqui seria o trabalho. O trabalho é a energia que você gasta para realizar as tarefas diárias. Ou seja, primeiro eu tenho que adquirir calor, que é a comida que nós ingerimos para ter energia, tá certo? Quando eu tenho essa energia, eu consigo realizar um determinado trabalho, tá certo? Exemplo, como andar, estudar, trabalhar, enfim, etc. E aí, pessoal, por último, eu tenho a minha variação de energia interna. O que seria essa variação de energia interna, pessoal? É justamente o saldo da energia, tá certo? É o saldo de energia, aliás, ao final do dia. Por exemplo, gordura. No caso de quando a quantidade de energia que a gente adquire através da nossa alimentação, ela passa a ser maior do que a energia gasta durante o dia. Ou seja, aquela pessoa que se alimenta muito, tá certo? Come bastante, tá certo? Mas ela não trabalha, não faz uma atividade física. Ou seja, ela com certeza ela vai adquirir, com o passar dos dias, meses e anos, ela vai adquirir mais gordura, ela vai engordar. Então, é basicamente isso. A variação da energia interna é isso, tranquilo? É o saldo de energia ao final do dia. Por exemplo, nesse caso aqui a gordura, no caso de pessoas que comem bastante, se alimentam bastante, mas não gastam essa energia, tá certo? Elas não realizam um trabalho suficiente que dê para gastar essa energia, que dê para gastar essas calorias, tá certo? A gente ouve muito falar essa expressão, eu tenho que gastar calorias, porque eu comi muito, eu estou gordo, então eu tenho que realizar o quê? Um trabalho. Esse trabalho pode ser andar, caminhar no caso, estudar, trabalhar, enfim. Nesse caso eu vou conseguir gastar essas calorias através da realização de um trabalho, tá certo? Tranquilo? Vamos lá. Pessoal, quando fornecemos uma quantidade de energia, tá certo? Que na forma de calor, tá certo? A um sistema, essa energia ela pode ser usada de duas maneiras. A primeira vai ser da seguinte maneira: uma parte da energia poderá ser usada para o sistema realizar um trabalho, tá certo? Ok? E, no caso, expandindo-se quando esse trabalho for maior do que zero, como a gente já viu lá anteriormente, ou contraindo-se, tá certo? Quando esse trabalho for menor do que zero, ok? Então, quando eu realizo um trabalho, a gente até usou o exemplo do gás dentro de um recipiente. Esse gás, quando o trabalho for positivo, né, ele vai se expandir, ok? É a mesma coisa de quando a gente estava vendo aqui anteriormente, quando eu trabalho de maneira positiva, tá certo? O que vai acontecer? Eu vou conseguir gastar as minhas energias, tá certo? Quando eu não trabalho, o que vai acontecer? Eu vou adquirir mais gorduras, tá certo? Então, ponto. Eventualmente pode acontecer de o sistema não alterar seu volume. Assim, isso vai acontecer quando o trabalho for nulo. Quando um sistema, pessoal, no caso o meu volume, digamos, pegando aqui um exemplo pessoal,
Eu tô gordo, tá certo? Eu peso 90 quilos, mas eu não consigo emagrecer. Mas por que você não consegue emagrecer? Se você não faz uma caminhada, se você não executa nenhum tipo de trabalho, você vai permanecer com esse mesmo volume, com esse mesmo peso. Por quê? Porque você não faz trabalho, você não realiza nenhum trabalho, seu trabalho é nulo, tá certo? A outra parte dessa energia ela será absorvida pelo sistema, tá certo? Ou seja, isso que você faz, deixa de fazer, de realizar trabalho, essa outra parte da energia, ela vai se transformar em energia interna, tá certo? Dito de outro modo, essa energia é igual à variação da energia interna do sistema, ok? Eventualmente pode acontecer dessa variação de energia ser igual a zero, tá certo? Ou seja, quando é que isso vai acontecer? Significa que nesse caso o calor que foi usado, aliás, significa que nesse caso o calor que foi usado para a realização de trabalho. Resumindo, quando é que essa variação de energia vai ser igual a zero? Eu me alimentei em um determinado dia, hoje, digamos, tá certo? Consumi 1.000 calorias, mas isso no almoço. Quando foi de tardezinha, eu fui caminhar e eu gastei nessa caminhada, eu consegui diminuir 1.000 calorias nessa caminhada. Ou seja, nesse caso aconteceu o quê? A variação de energia foi zero, não sobrou nenhuma energia interna, ou seja, não sobrou nenhuma gordurinha nesse caso, tranquilo? É mais ou menos desse jeito, galera, tá certo? Então, eventualmente, pode acontecer que a variação de energia seja igual a zero. Quando é que isso vai acontecer? Quando o calor, tá certo? O que no caso, voltando, a comida que eu me alimento, digamos assim, para me ter energia, quando esse calor que foi usado totalmente durante a realização de um trabalho. Ou seja, as energias que eu consumi, tá certo? Que é o meu que, eu gastei todas essas energias na realização de um trabalho. Então não sobrou nada para ficar como variação de energia interna. Tranquilo? É basicamente isso, pessoal, a ideia. Tá certo? Vamos lá. Pessoal, aqui eu tenho dois exemplos, tá certo? Exemplos bem clássicos envolvendo essa questão da variação de energia interna em calorias, o calor, tá certo? Também o que aqui no caso em calorias. Vamos lá, vamos tentar entender aqui. Eu tenho essa imagenzinha aqui desse recipiente, tá certo? Onde eu tenho um gás e esse gás, ó, ele recebeu um calor, ele recebeu 1.000 calorias, em forma de calor, certo? Pronto, ele tem 1.000 calorias aqui dentro, tá certo? Na sua composição. Só que aí ele foi realizado um trabalho sobre esse gás, pelo esse gás, aliás, tá certo? Nesse trabalho foi gasto 400 calorias, tá certo? Aí vamos aqui, por exemplo, parte da energia que fornecida ao gás, essa energia foi fornecida ao gás, tá certo? Em forma de calor, é usada para realizar trabalho W, 400 calorias, e parte absorvida pelo sistema em forma de energia interna, ou seja, ele foi fornecido ao gás 1.000 calorias, tá certo? Ele realizou um trabalho de 400 calorias, ou seja, ele gastou isso aqui e sobrou, pessoal. Essa sobra, 1.000 menos 400, que é igual a 600 calorias, essa sobra é justamente a parte absorvida pelo sistema em forma de energia interna, ou seja, esses 600 calorias ficou aqui, tá certo? Como energia interna do gás, tá certo? É basicamente isso e pronto, tá certo? Já nesse segundo exemplo aqui, pessoal, no exemplo 2, tendo como base essa imagenzinha aqui, tá certo? Nós temos aqui, fornece-se ao sistema uma energia que, sendo, no caso aqui, a energia foi fornecida igual em forma de calor, tá certo? De 1.000 calorias, sendo que toda ela foi convertida em energia interna. Ou seja, não houve trabalho. A energia, toda essa energia aqui em forma de calor, 1.000 calorias, ficou armazenada aqui de maneira interna no gás, tá certo? No caso aqui, não esqueça, o gás aqui é o sistema, tranquilo? Vamos lá. Pessoal, vamos aqui para a resolução de alguns exercícios bem simples, tá certo? Não se preocupe que é tranquilo. Só 5 questõezinhas. Então, vamos prestar atenção. Primeira questão. Na transformação de um gás perfeito, os estados final e inicial acusam a mesma energia interna. Pessoal, essa questão aqui, ela é bem simples. Primeiramente, eu tenho aqui
eu tenho aqui um gás aqui nesse recipiente, condições iniciais de pressão, volume e temperatura e condições finais de pressão, volume e temperatura. Tá certo? Houve uma transformação entre eles, só que a questão diz o seguinte, tá certo? Aqui no seu enunciado. Na transformação de um gás perfeito, os estados final e inicial acusaram a mesma energia interna. Pessoal, a energia interna aqui desse gás, foi o que aconteceu com ela. Houve uma transformação, tá certo? Mas no final de tudo, a energia interna, tanto desse gás nesse recipiente como nesse aqui, acusaram o mesmo estado inicial e final. Então, para isso acontecer, resumidamente, qual seria a resposta correta? Pessoal, sem ler os itens, isso vai acontecer, nesse caso certamente, é porque são iguais as temperaturas, tanto no estado inicial e final. Ou seja, quando não há, pessoal, a variação de temperatura, quando a temperatura é constante, certo? Tanto como nesse caso aqui desse recipiente, como aqui, o que vai acontecer? Os estados final, nesse caso aqui, os estados final e inicial, tá certo? Eles irão ter desse gás a mesma energia interna, ou seja, a energia interna não vai variar. Quando é que a energia interna não varia? Quando as temperaturas, tanto do estado inicial e final, são constantes, tá certo? Ou seja, quando são iguais, tanto desse recipiente como desse recipiente. Tranquilo? Segunda questão, pessoal. Prestem muita atenção nessas questões aqui. Essas questões, sim, vai envolver um pouquinho de cálculo, né? Aí a gente vai utilizar a primeira lei da termodinâmica, tá certo? Tranquilo. Segunda questão. Um gás perfeito sofre uma expansão isotérmica. Pronto, pessoal, expansão. A gente viu, né? A questão da expansão, da compressão, tá certo? Então, nesse caso, uma expansão isotérmica. Temperatura, nesse caso aqui, a temperatura constante, tá certo? Quando eu vi essa expressão aqui, é porque a temperatura é constante. Pessoal, levando em conta também o seguinte, ele recebeu do ambiente 250 joules de energia em forma de calor. É o meu quê? A questão quer saber qual é o trabalho realizado pelo gás. Pessoal, ele realizou um trabalho, tá certo? Nós vamos calcular justamente que trabalho foi esse. E qual é a sua variação de energia interna, tá certo? Não esqueça, expansão isotérmica. Vamos lá para resolver essa questão. Desde já adianto que a resposta correta é o item C. Agora vamos entender por que é o item C. Inicialmente, pessoal, se a expansão é isotérmica, a temperatura é constante. Se a temperatura é constante, a energia interna é igual a zero. Tá certo? Não esqueçam disso. Temperatura constante, tá certo? Como a gente viu lá no início, a temperatura, nesse caso, a energia interna, a variação de energia interna vai ser igual a zero. Agora vamos entender porque o trabalho deu 250 joules. Tá certo? Vamos lá, resolução comentada nessa questãozinha. Como foi uma expansão isotérmica, a variação de energia interna é nula, tá certo? Pois a temperatura permanece constante. Tá até aqui a tabelinha, ó. Temperatura constante, energia interna igual a zero, tá certo? Então, a variação de energia interna é nula, certo? Pessoal, e pegando aqui a formulazinha aqui da nossa primeira lei da termodinâmica, perceba que aqui não está aparecendo o W, né, como eu mostrei anteriormente, é um T. Eu até falei inicialmente, em alguns livros, em vez do W, vai aparecer um T aqui de trabalho, mas é a mesma coisa, certo? Fiquem tranquilos. Pessoal, como a variação da energia interna é nula, como a gente já sabe, o trabalho é igual à quantidade de calor, certo? Ou seja, a variação é nula. Então, o trabalho, pessoal, por que esse trabalho vai ser igual à quantidade de calor? Ele recebeu uma quantidade de energia, tá certo? Aliás, desculpa, por que o trabalho vai ser igual à quantidade de calor? A gente vai pegar a formulazinha aqui, sair da primeira lei da termodinâmica. Pessoal, a variação de energia é nula, é zero. Aí vai ficar o quê? Vai ficar zero igual a Q menos o trabalho. Nesse caso aqui, calor menos o trabalho. Aí o que eu vou ter? Esse zero aqui, ele vai sumir daqui. Aí eu vou ter, invertendo aqui os termos, eu vou ter o seguinte, o T vai vir para cá positivo, igual a Q. Então, o meu trabalho, ele vai ser igual à quantidade de calor. Ou seja, eu recebi uma quantidade de calor, tá certo? E ao mesmo tempo eu gastei toda essa quantidade de calor. Aliás, eu recebi a quantidade de calor, em forma de energia, e ao mesmo tempo eu gastei toda essa energia executando um trabalho. Por isso que a energia ficou nula, igual a zero. Tá certo? É basicamente isso.
E aí, levando em conta, pessoal, que o Q aqui na questão é igual a 250 joules, como é que vai ficar? O T, no caso aqui, o trabalho, vai ser igual a Q. Então, o Q é 250 joules, é o meu calor, tá certo? Então, pois o gás, nesse caso aqui, ele recebeu calor. Então, o trabalho será igual a 250 joules, tá certo, pessoal? É basicamente isso. A questão deu o valor de Q, tá certo? Em forma de calor, 250 joules, tá aqui ele. Eu aplicando aqui na expressãozinha aqui, fica T, tá certo? Que é o meu trabalho, igual a Q. O Q é 250 joules. Então, basicamente isso. T igual a 250 joules, tá certo? Show de bola? Vamos lá. Terceira questão. Essa terceira questão é interessante. Enquanto você expande, tá certo? Enquanto você expande um gás, ele recebeu, no caso, enquanto você expande, um gás recebe o calor Q igual a 100 joules. Perceba que está tudo bem destacado aqui nos enunciados da questão para não ficar nenhuma dúvida. Ele recebeu isso aqui de calor e realizou trabalho, tá certo? Ele realizou um trabalho igual a 70 joules, tá certo? Aqui dessa vez já está aparecendo o Wzinho, tá certo? Lá igual a fórmula da primeira lei da termodinâmica, que não T. Pessoal, ao final do processo, podemos afirmar que a energia interna do gás aliás, que a energia interna do gás aumentou, diminuiu, enfim. Pessoal, o que ele quer saber aqui dessa vez é a energia interna. Perceba que nesse caso aqui, foi o que aconteceu. Ele recebeu 100 joules de calor e realizou um trabalho de 70 joules. Ou seja, ele não, nesse trabalho que ele realizou, ele não gastou toda essa energia, tá certo? Então teve uma variação, ele não gastou todo esse calor, tá certo? Então sobrou alguma coisa. Agora essa sobra foi um aumento ou foi uma diminuição? Tá certo? É o que a gente vai ver aqui agora. A resposta correta, desde já, aumentou 30 joules. Por quê? Vamos lá. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, todo calor recebido por um gás, ele recebe calor, é o meu Q, e converte em trabalho. Tá certo? Tranquilo? Tá aqui. Ou modifica sua energia interna. Matematicamente, o que a gente vai ter? Aqui é a primeira lei da termodinâmica. O trabalho que ele recebeu foi 100 joules, o calor recebido por esse gás, ele recebeu 100 joules em forma de calor e converteu em trabalho somente 70 joules, tá certo? Ou seja, ele recebeu 100 de calor e gastou 70 em forma de trabalho. Então sobrou quanto de energia interna? Sobrou 30 joules, tá certo? É basicamente isso, galera. Quarta questão. Um gás ideal sofre uma transformação onde ele absorve 50 calorias de energia na forma de calor, certo? Então, meu calor está aí. E expande-se realizando, ele se expandiu, realizando um trabalho de 300 joules. Considerando que uma caloria é igual a 4,2 joules, a variação da energia interna do gás em joules vai ser de quanto? Pessoal, essa questão aqui é muito parecida com a terceira. Porém, perceba que aqui eu tenho o seguinte, diz que um gás ideal sofre uma transformação onde ele absorve 50 calorias de energia, tá certo? Na forma de calor. Então, pessoal, como é que a gente vai resolver essa questão? A resposta correta, de fato, vai ser o item C, tá certo? Mas vamos entender isso aqui primeiro. Bastante interessante essa questão. Primeiro, o que, tá certo? O meu calor, ele absorve 50 calorias. Como ocorreu a absorção, essa energia é positiva, tá certo? Ele absorveu calor. Quando ele absorve calor, ele gera uma energia positiva. Lembrando, para ele absorver calor, eu tenho que ter um aumento de temperatura. A temperatura tem que ser positiva, tá certo? Tem que ser maior do que zero. Então, ele absorve calor e transforma isso numa energia positiva. Bom, o trabalho é igual a 300 joules, tá certo? Como ocorreu uma expansão, quando acontece uma expansão de um gás dentro do recipiente, é porque esse trabalho ele é positivo, tá certo? Ele é maior do que zero, tá certo? E de fato nós temos aqui 300, um número positivo. Então, de acordo com a lei da termodinâmica, a variação de energia interna de um gás é o calor recebido, como você já sabe, menos o trabalho por ele realizado. Bom, nós temos aqui a nossa formulazinha, a primeira lei da termodinâmica. Essas partes aqui vocês já estão cansados de saber. Aqui eu tenho uma variação de energia, esse ΔU,
o que é o calor e o teu trabalho. Ponto. Isso aqui não é novidade não. Pessoal, importantíssima essa observação. Todas essas grandezas, variação de energia interna, calor e trabalho, são medidas em joules, tá certo? Isso são medidas em joules, todas elas. Isso é estabelecido pelo Sistema Internacional de Medidas. Bom, isso aqui é uma informação interessante, mas vamos para a parte que nos interessa mais. O primeiro passo aqui, pessoal, é nós fazermos o seguinte, é nós transformarmos essas 50 calorias em joule, tá certo? Nós temos aqui o calor, dessa vez, em calorias, lembrando, eu não tinha adiantado, não tinha falado isso aqui para vocês. O calor, ele está em calorias e não em joules. Então, a gente vai ter que transformar 50 calorias, tá certo? Em joules. Como é que faz? 50 calorias, regra 3. 50 calorias vai ser igual a quanto em joules? Sendo que uma caloria é igual a 4,2, tá certo? Em alguns livros tem até 4,18. Arredondando fica 4,2 joules. Fazendo essa multiplicação, eu vou ter x igual a 210 joules. Então, o meu calor, pessoal, é 210 joules. E o meu trabalho é menos 300 nesse caso, pegando aqui a expressãozinha aqui da forma. Então, a minha variação de energia vai ser igual ao calor, tá certo? Que foi absorvido, que foi de 210 joules, menos o trabalho que foi realizado. Perceba que ele recebeu como calor, certo? E absorveu esse calor e transformou em energia 210 joules. E ele gastou em forma de trabalho 300 joules, ou seja, ele gastou uma quantidade maior de trabalho do que de calor que ele recebeu, né? Que ele absorveu, tá certo? Ele recebeu 210 joules em forma de calor, né? Que depois foi transformado em energia positiva, e ele gastou em forma de trabalho uma quantidade maior do que ele recebeu. Por isso que a variação da energia interna ficou negativa, tá certo? Menos 90 joules, viu, pessoal? Basicamente isso. Vamos aqui para a nossa última questão. Essa é uma questãozinha bem básica, tá certo? Para a gente fechar com ela. Fiquem atentos. De repente eu posso até colocar na prova uma questão parecida com essa. Pessoal, considere uma garrafa térmica fechada com uma certa quantidade de água em seu interior. A garrafa é agitada fortemente por um longo período de tempo. Ao final desse período, pode-se dizer que a temperatura da água ao final desse período, pode-se dizer que a temperatura da água permanece constante, pois a garrafa térmica não permite troca de calor. Ela aumenta, pois o ato de chacoalhar aumenta a energia interna da água, tá certo? Aumenta, pois o choque entre as moléculas gera calor. Aumenta, pois o trabalho vai ser transformado em calor. Diminui, pois a parede interna da garrafa térmica vai absorver calor da água. Pessoal, bem simples. O simples fato de eu o simples fato de eu pegar a garrafa e chacoalhar de maneira bem rápida, tá certo? O que vai acontecer? A temperatura dessa água ela vai aumentar, tá certo? Porque, consequentemente, quando eu chacoalho essa garrafa, a energia interna da água, tá certo? Dentro dessa garrafa térmica, no caso, ela vai aumentar, porque vai ter um movimento maior das partículas, né? Desse caso aqui, dessa água, tá certo? Quando eu tenho um movimento maior das partículas, a tendência é que essa temperatura também esteja acontecendo justamente porque a temperatura passou a aumentar, tá certo? Então, basicamente, o item correto é o item B de bola, tá certo? E é isso, galera. Nossa aula finaliza aqui, tá certo? Qualquer dúvida, pessoal, pode mandar alguma mensagem aí via WhatsApp, tá certo? Eu sei que para alguns esse conteúdo é um pouco complicado, mas nós estamos à disposição. Eu queria agradecer quem está assistindo esse vídeo, já assistiu, tá certo? Eu resolvi fazer desse jeito porque eu pensei, acho melhor gravar, porque eles vão ter a oportunidade de assistir essa aula quantas vezes eles quiserem, tá certo? E também por motivos de internet, aqui costuma faltar muita internet aqui onde eu moro, tá certo? Eu queria agradecer a atenção de quem está assistindo esse vídeo e muito obrigado, um abraço a todos e fiquem com Deus.